Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na medida do possível, nesse tempo difícil que nós estamos passando, na nossa história, com muito sofrimento, muita dor, mas isso vai passar e logo vamos estar juntos aqui nesse nosso espaço que é a escola, Vocês vão poder rever os amigos, os professores, enfim, vamos estar juntos, convivendo juntos novamente, logo, tá? Bom, neste bimestre nós vamos tratar sobre alguns filósofos gregos, Vamos começar pelos pré-socráticos, já falo o que é isso, tá? E é uma continuidade no primeiro bimestre, nós trabalhamos a mitologia, que é um conhecimento anterior à filosofia, e vimos as condições históricas para o nascimento da filosofia. Agora nós vamos falar inicialmente dos pré-socráticos, focando dois filósofos, Heráclito e Parmênides, pela importância que esses dois filósofos têm na história da filosofia. As ideias desses filósofos representam o primeiro grande confronto filosófico da história da filosofia. Tá ok? Esse vídeo será dividido em 3 partes, tá? E nessa primeira parte nós vamos tratar das características dos filósofos pré-socráticos, depois de Heráclito e na sequência de Parmênides, tá ok? Bom, vamos lá então. Primeira coisa importante, pré-socráticos. Vamos entender este nome. São 2 palavrinhas aí. Pré, vocês sabem, aquilo que vem antes, O que vem antes, que é anterior, pré. Socráticos, essa palavra vem de Sócrates. Então a gente percebe aí que é o que vem antes de Sócrates. Então os filósofos pré-socráticos, eles fazem parte de um grupo de filósofos anteriores a Sócrates, mas não apenas anteriores no tempo, cronologicamente, mas sobretudo anteriores às ideias. Vamos compreender o que significa isso. Bom, não sei, acho que vai ficar talvez difícil para vocês verem esse material, mas não tem problema que ele também, vocês vão ter acesso direto a esse PowerPoint, tá? Mas à medida do possível vão tentando acompanhar aí, tá ok? Então eu disse que é a filosofia anterior a Sócrates. Por quê? Vamos entender por quê. Os filósofos pré-socráticos tinham uma preocupação cosmológica, não sei se vocês conseguem ver aí, cosmologia. E Sócrates, a preocupação é antropológica. O que é a diferença disso? Bom, a questão é a seguinte, para os filósofos pré-socráticos, a questão central da filosofia que eles buscavam entender era: o que é o mundo? O que é o mundo? Quais as características do mundo? Como o mundo surgiu? O que é o mundo? Tá? Aí a palavra cosmologia, que é uma palavrinha grega, significa cosmo, mundo. Logia de logos, razão. Então uma tentativa racional de compreender o mundo. Por que uma tentativa racional? Porque o mito também tentava entender o mundo, mas não de uma forma racional, de uma forma fantasiosa, Então tem essa diferença. Então os filósofos pré-socráticos, da mesma forma que havia essa preocupação lá na mitologia, eles também buscam entender o que é o mundo. Por isso, cosmologia, tá ok? Cosmologia. Essa preocupação, ela deixa de ser central a partir de Sócrates, porque a preocupação da filosofia passa a ser outra, passa a ser com o ser humano, com o homem. Então a cosmologia na filosofia inicial dos pré-socráticos, ela vai dar lugar à antropologia a partir de Sócrates. Antropo, homem, ser humano. Logia, logos, razão, Então a tentativa racional de compreender o homem. Então a pergunta inicial, que é o mundo, com os pré-socráticos, e depois a partir de Sócrates passa a ser o que é o homem, o que é o ser humano. Então a filosofia dos pré-socráticos, ela é anterior à filosofia de Sócrates nesse aspecto. A preocupação inicial é com o mundo e depois essa preocupação passa a ser com o homem, com o ser humano, tá? Então primeira questão importante, guarda aí. Outra coisa importante, os filósofos pré-socráticos buscavam dar essa resposta racional para o que é o mundo, tentando encontrar na própria natureza algum elemento, um elemento importante, um elemento primordial, um elemento que perpassasse por todas as outras coisas, E esse elemento tem o nome geral de arqué.
arqué, arqué. Guardem aí, arqué, tá? Se escreve assim, arché, mas é arqué, tá? Essa palavrinha significa princípio, princípio. Então, elemento primordial, o elemento primordial. Nós vamos tratar, como eu falei, de dois filósofos, Heráclito e Parmênides. Mas só para citar, para vocês entenderem esse arqué, tá? Tales, por exemplo, considerado o primeiro filósofo, dizia que esse elemento primordial, que vai dar origem a todas as coisas, o elemento mais importante que existe na natureza, que existe no mundo, é a água para ele, né? Porque as coisas vivas precisam, para se manter vivas, elas precisam da água. Então é um elemento vital. Se você pensar numa folha seca, ela está seca ali, se desprendeu da árvore, e ela está morta. Então a ausência da água representa a morte e a presença da água representa a vida. Outros filósofos deram outras respostas. Anaxímenes, por exemplo, dizia que esse elemento era o ar e não a água. E outros foram dando tantas outras respostas, né? Os 4 elementos, alguma outra resposta que não, algum outro arqué que não estava propriamente na natureza, tá? Mas todos buscavam encontrar um elemento ou um conjunto de elementos que fosse principal, dando origem a todas as coisas e mais importante na natureza. Não só dando origem, mas também um elemento, uma espécie de elemento unificador de todas as coisas, que é o arqué, tá? Ok? Então são duas informações importantes sobre os pré-socráticos. Filósofos anteriores a Sócrates, não só anteriores no tempo, mesmo porque alguns filósofos pré-socráticos são contemporâneos de Sócrates, né? Viveram na mesma época. Então, filósofos anteriores a Sócrates. Anteriores, sobretudo, nas ideias, porque enquanto os pré-socráticos tinham preocupação central com o mundo, a cosmologia, Sócrates vai levar essa preocupação da filosofia para o homem, tá? Então, primeiro aspecto importante. O segundo, eles buscavam dar uma resposta racional para o que é o mundo, e nessa tentativa de achar uma resposta racional, eles acreditavam que havia um elemento primordial, que é o arqué, tá? Então, guardem, por favor, essas duas informações sobre os pré-socráticos. Importante é vocês lembrarem disso. Eu vou passar na sequência para Heráclito, beleza?